Olá pessoal, sexta 25, vamos direto ao ponto, gráfico semanal do Ibovespa. Encerramos aí a terceira semana consecutiva de valorização e a gente está começando esse vídeo com o nosso gráfico semanal do Ibovespa. Para quem é novo no nosso conteúdo, a gente tem esse gráfico aqui há vários anos. Sempre quando a gente tem aí alguma movimentação mais relevante para o nosso mercado, a gente vem e coloca para vocês aqui demonstrando as movimentações do preço de acordo com a expansão de Fibonacci. A gente tem aqui exatamente desde 2017, quando a gente estava batendo lá 60 mil pontos. A gente fez uma primeira perna de 60 a 88, 28 mil pontos. Então, se a gente pegar 88 mais 28 mil pontos, essa perna aqui expandida dá exatamente no ponto que a gente está, 107 mil pontos. Lembrando que também esse ponto de 107 mil pontos é a expansão de 1 em relação ao fundo que a gente fez no 69 até o topinho que a gente tinha deixado aqui na região dos 88 mil pontos. Então, um ponto de cataclisma, mais do que uma nomenclatura em relação à expansão de Fibonacci, tocando nesse mesmo ponto. Então, a gente acabou de cumprir esse objetivo. Caso a gente tenha ultrapassado esse patamar de preços, a gente tem aqui para cima 114 mil pontos, entre 114 e 119, região de muita briga. A gente comenta que sempre na meiuca de Fibonacci são regiões de briga. A gente viu isso daqui exatamente ocorrer no ano de 2019, no início desse ano. A gente viu exatamente isso ocorrer no início do ano de 2018. E caso a gente ultrapasse, a gente tem aí essas movimentações de brigas em relação a 114 e 119 e o objetivo final aí em 126 mil pontos. Mas um passo de cada vez. E o mais importante, pessoal, a gente tem muito orgulho de poder demonstrar para vocês aqui a eficiência do fluxo estrangeiro. A gente trata aqui do fluxo oficial e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. E dá só uma olhada nessa semana como que eles ficaram no encerramento de projeções para os ativos do Ibovespa. 64 milhões de projeções de lucros para os ativos aí que fazem parte do Ibovespa, 15 mais de compra e 15 mais de venda. Lembrando mais uma vez, há algumas semanas atrás, eles tiveram semanas de projeções de prejuízo. A gente já chegou a comentar com vocês aqui no nosso conteúdo que quando ocorrem os prejuízos, a gente percebe que são prejuízos muito pequenos. E quando acontece o lucro, é aquela paulada para cima, 64 milhões, e a gente não acompanha isso, não é só de hoje. Então, se você está passando por aqui, dá só uma olhada que a gente acompanha esse fluxo semanalmente há mais de 3 anos. A gente tem 171 semanas, das quais 131 delas para esse fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto de mais de 76%. Por isso, eu convido a você, se estiver passando por aqui, quiser ficar craque na movimentação do fluxo oficial, ficar craque na movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, você pode se inscrever, assinar aí o sino de notificação e também deixar o seu like. Mais pessoas físicas vai conseguir promover esse conteúdo para que vocês realmente entrem na vibe do investidor estrangeiro, seja ele o fluxo oficial ou por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Primeiro, vamos rodar a nossa vinheta para a gente poder dissecar as informações dessa semana. Bora lá! Vou começar comentando com vocês aqui, primeiro um agradecimento. O vídeo da semana passada, a gente teve praticamente aí 1 hora de vídeo. E se você não assistiu o vídeo todo, pode assistir depois em partes, mas é muito recomendado às pessoas que estão entrando no mercado financeiro. Não só o vídeo da semana passada, como também o vídeo da semana retrasada. Pessoal, aqui no nosso conteúdo a gente é muito transparente em relação à movimentação do investidor estrangeiro, seja o fluxo oficial, seja o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, conforme vocês viram, o quanto eles são ganhadores dentro do nosso mercado. Portanto, muito obrigado. Se você não assistiu ainda, corre lá. Se você está chegando no nosso canal, dá uma repassada. A gente sabe que o ambiente macro do investidor estrangeiro, ultimamente, principalmente aí depois das eleições presidenciais, é muito vendedor para o nosso mercado, mas mesmo nesse ambiente vendedor, ocorrem movimentações de compras em alguns setores, em alguns ativos, que a gente continua surfando e obtendo aí os nossos êxitos no mercado financeiro. Eu vou começar então comentando com vocês aqui o seguinte, olha o pulo do gato
que a gente teve em relação à movimentação dessa semana. Índice futuro, inclusive, fechou com uma variação percentual até maior do que a vista. 2,64, olha isso aqui, pessoal, 1 bilhão e 100. E a gente sabe, a gente sempre comenta no conteúdo do canal, que fluxo dos contratos futuros tem vencimento a cada 2 meses para o Ibovespa futuro e para o dólar futuro todos os meses. Então é fluxo que a gente tem o quê? Um prazo mais curto aqui nesse contrato, 1 bilhão e 100. Aí você comenta, Renato, mas esse foi só o pulo do gato único da semana? Não, pessoal. Se a gente verificar aqui em cima, olha o que a gente teve. Movimentação de vendas no mercado à vista, mas muito calçado pelo setor de consumo, em especial as ações de Ambev e Localiza. A gente vai comentar com vocês daqui a pouco. Agora, aqui embaixo a gente viu que o dólar cravou praticamente aí, comercial, R$4. Semana de forte desvalorização e eles atuaram numa ponta vendedora. Portanto, qual que é o segundo pulo do gato que você vai nos informar, Renato? Seguinte, pessoal, a gente tem aqui exatamente aqueles índices que não são tão amplos. Então, dá só uma olhada. Qual o índice que mais se valorizou nessa semana? Índice do setor financeiro, 508. A gente já viu nos nossos vídeos que só o setor financeiro possui 37% de peso no nosso Ibovespa. Os ativos que compõem o índice financeiro, que também fazem parte do nosso Ibovespa, são 37%. Seguido pelo carbono eficiente, que é um mini Ibovespa sem vale. 3,35 de valorização. Portanto, ajudou o quê? Ao nosso mercado a subir. E se você perceber, índice financeiro e carbono eficiente, olha o que aconteceu, pessoal. Essa semana, eles tiveram o quê? Por parte deles, uma ponta compradora. O índice que eles mais compraram na semana foi exatamente o carbono eficiente, quase 250 milhões. Índice também do setor financeiro, 125 milhões. E na outra ponta, setor de consumo, venderam 730 milhões e o setor de consumo foi o setor que mais caiu na semana. E eles não venderam só consumo, eles venderam industrial que caiu, eles venderam também energia elétrica que caiu, utilidade, imobiliário também aí, fazendo pressão em índices que não têm peso no nosso mercado. É isso que a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal, para que vocês fiquem craques. Olha isso daqui, pessoal. Segurar o nosso mercado por ativos de peso, o que faz jus ao nosso título do vídeo, compra pelo peso. Em contrapartida estão o quê? Sentando a mamona na venda nos outros ativos. Algumas pessoas que não estão com carteiras específicas em ativos de peso já devem estar sentindo a redução de valorização no ano de 2019 em relação a estes setores. Aí eu comento, poxa, Renato, mas eles estão desvalorizados. Mas olha aqui, pessoal, normal, né? Industrial está caindo 4%, mas está subindo no ano 22%. Consumo está caindo 1,77% no mês, mas estava subindo ainda, está subindo 39%. O setor imobiliário caiu na semana, mas está subindo 39%. O setor elétrico caiu 4% até agora, só que subiu 32%. E a gente consegue demonstrar para vocês, vou mudar um pouco a ordem do vídeo, exatamente porque a gente tem o nosso gráfico que tem a evolução dos índices que não são tão amplos. Então a gente consegue perceber aqui que no setor de consumo, eles estão saindo agora nessa semana, pessoal? Não, eles já estão saindo do setor de consumo desde o início de agosto. É isso que a gente comenta com vocês. Eles estão saindo agora do setor de energia elétrica, que é essa linha azul aqui mais escura, tá? IEX, tá, pessoal? Essa linha azul mais escura é de agora que eles estão saindo? Não. Desde o final de junho, quando a gente estava aqui com uma alta bem expressiva em relação a esse setor. E é isso que a gente tenta deixar vocês muito craques. Então, a nossa alta do Ibovespa em patamares históricos, nessa semana especificamente, foi o quê? Fruto de valorização do carbono eficiente, essa linha verde, índice financeiro e índice de materiais básicos. Então, a gente consegue matar essa charada. Por quê? Porque eles fazem pressão nos nossos ativos. E isso corrobora com esse quadro. Olha o grau de eficiência por parte deles. Dos 23 índices disponibilizados pelo B3, tiveram projeção de lucros em 21 deles. Ibovespa com a segunda melhor performance. Pessoal, é muito top. E é que a gente vai comentar com vocês o seguinte. Pô, Renato, mas andaram com ponta vendedora de 233 milhões. Sim. Só que os ativos que eles andaram numa ponta compradora valorizaram de média 3,40 contra
1,77 dos ativos de ponta vendedora. Quem que foi na semana passada o carro-chefe de compras do nosso mercado? As ações do Banco Itaú. O ativo subiu nessa semana 7,5%. Na semana passada eles já tinham comprado quase 170 milhões. Nessa semana nem precisaram de comprar tanto assim. 80 milhões e o ativo já está o quê? Explodindo. A gente comenta isso com vocês direto. Quem que foi o carro-chefe, pessoal? As ações preferenciais de Petrobras, seguida pelas ações ordinárias. Se você acompanha o nosso conteúdo, a gente já chegou a comentar com vocês que eles possuem fluxo comprador nas ações de Petrobras no ano de 2019. E mais uma semana muito show por parte deles. Eu consegui pegar exatamente esse movimento, porque na segunda-feira, quando começou a nova série das opções, K para as opções de compra e W para as opções de venda, eles sentaram a mamona na venda em opções W, lá de strike 29. E Petrobras não estava nem perto disso no início da semana. Ou seja, quem vende uma opção de venda é o quê? É projeção de alta. É claro que isso não é conteúdo para todo mundo, tem muita gente que está chegando aqui no nosso canal agora, mas é só para poder dar aí um norte para vocês. Ou seja, isso também ajudou o quê? Algumas opções de compra da série K a explodir até esse patamar de 28 e 29 em relação a esse caminhão de vendas que eles tiveram das opções de venda dentro do nosso mercado. Bom, se a gente verificar aqui então o destaque de ponta compradora, dá uma olhada aqui embaixo. As ações de BPAC, BTG Pactual. Pessoal, há quantas semanas que a gente já está com BTG na nossa carteira do Ibovespa? Se vocês olharem cada semana no nosso gráfico evolutivo, todas as semanas com ambiente comprador por parte deles. BTG, alta, 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 alta. Se a gente olhar na outra ponta, a gente tem aqui o carro-chefe de vendas nas ações de Ambev. Quase 300 milhões nessa semana, o ativo caindo quase 6%. Seguido por Localiza, que venderam quase 200. Se a gente somar aqui 287 mais 185, a gente vai ter aqui 460 milhões somente nessas duas companhias. Isso já traria o saldo nosso geral para o positivo. Mas esse não é o nosso fato aqui com vocês no conteúdo do canal. É que eles realmente fazem pressão. E esses ativos são de qual setor, pessoal? Consumo. Então, ó, Ambev, Localiza, tudo setor de consumo, pessoal. A gente tem aqui as ações de Cogni 3, a antiga Croton, setor de consumo caindo quase 9%, inclusive foi o destaque de ponta vendedora da semana. Via Varejo caindo mais de 5% na semana, setor de consumo. Magazine Luiza também caindo pouco mais de 2%, e eles sentando uma mão na venda em relação a esse setor de consumo. Isso a gente tem a capacidade de poder demonstrá-los para que vocês fiquem craques, onde tem as pressões de compra e venda por parte deles no nosso mercado. Para isso, a gente vai comentar aqui como a gente não teve a possibilidade de fazer no vídeo da semana passada, exatamente aquele quadro evolutivo dos ativos do Ibovespa em relação ao ambiente de setores. Olha que interessante, pessoal. Nessa semana, então, setor financeiro, como a gente viu, um ambiente de valorização de mais de 5% e predominância por parte deles de quê? De compras. A exceção aqui foram as ações de Banco do Brasil. E você pode até perceber que o Banco do Brasil subiu na semana, mas subiu bem menos do que as ações de BTG, subiu bem menos do que as ações do Itaú, ou seja, subiu bem menos em relação às ações de Bradesco. Lembrando que Bradesco, eles têm muito ambiente comprador nas ações ordinárias da companhia. Também já falamos isso em alguns vídeos, certo? Então, é isso que a gente fala para vocês aqui no conteúdo do canal. No setor de consumo, a gente viu lá que foi muito sangue. Fora os ativos de Via Varejo, Localiza, os ativos de Cogni e também os ativos de Ambev, pessoal, os outros ativos também caíram. Lembrando, também Ambev, pessoal, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Das últimas 8 semanas, só tiveram ponta compradora na semana passada. O restante tudo ponta vendedora Futebol Clube. Ou seja, o ativo estava lá em cima e eles já estavam fazendo o quê? Vendendo. Para vocês terem uma ideia, o médio deles de venda estava praticamente lá nos 19. E o ativo fechando hoje com uma cotação abaixo dos 18. Ou seja, colocando um belíssimo lucro no bolso, sabendo que Ambev ainda tem valorização no ano. E eles têm ponta compradora no ano em relação aos ativos da companhia ainda de saldo. Então, é muito show de bola. No caso de consumo, só Pão de Açúcar foi nesse mesmo sentido durante a movimentação dessa semana. Se a gente pular aqui
Para o setor de materiais básicos, aquilo que a gente comentou. Na semana passada, Vale caiu e eles empurraram para baixo. E nessa semana, Vale subiu e eles empurraram para cima. E Vale faz parte também do setor de materiais básicos, ajudando a empurrar para cima. Eles compraram o quê? As ações de Vale e também compraram as ações de Suzano, que nem aí o preço. Movimentação de desvalorização, mesmo assim, atuando numa ponta compradora por parte deles. Agora, no setor de siderurgia, olha o show que eles deram. CSN venderam a rodo, o ativo que mais caiu. Depois seguido pelas as ações de Usiminas, com a segunda maior venda da semana, foi o segundo ativo que caiu aí nessa semana no setor de siderurgia. Agora, se você olhar Gerdau igual, ponta compradora. E os ativos caíram? Não. Claro que não terminaram com uma valorização expressiva, mas seguraram, estancaram a movimentação de queda para esses ativos no nosso mercado. Aqui, no setor de óleo, gás e biocombustível, pessoal, depois vocês dão uma olhada no vídeo da semana passada, que as ações da BR Distribuidora tinha sido o ativo com maior volume comprador desse setor para o nosso mercado. E, nessa semana, simplesmente o ativo que mais subiu. Dá uma olhada que a gente não postou o gráfico, mas a gente postou os dados em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível. Então, a gente viu aqui que nessa semana, as ações tanto ordinárias quanto preferenciais de Petrobras sendo empurradas pela movimentação do fluxo. Aqui embaixo, a gente tem aqui nos serviços públicos, o que a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada em relação a ELET3 e ELET6, pessoal. Que eles estavam o quê? Sentando a mamona na venda em ELET3, que eles tinham uma gordurinha ainda, e eles estavam aproveitando para comprar ELET6. E na semana passada, ELET3 subiu muito, só que eles não participaram nada da alta. Estavam vendendo e nessa semana ELET3 fechou a semana com ambiente de desvalorização, enquanto ELET6 com ambiente de valorização. Destaque aqui que a gente teve para as ações de Sabesp, que teve uma maior valorização do setor e eles com maior fluxo comprador desse setor para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor industrial, pessoal, a gente teve aqui simplesmente o único ativo que andou no sentido positivo com o fluxo empurrando, exatamente as ações de Embraer. Fora isso, a gente teve aqui as ações de Azul e de Gol com ambiente de valorização, só que eles o quê? Não participaram desse movimento. Se a gente verificar aqui no setor de saúde, pessoal, na semana passada, somente as ações de Raia Drogasil tinha fechado a semana com saldo positivo. Aí você comenta, pô Renato, mas aí a Qualicorp subiu mais. Ok, só que eles não tinham participado e nessa semana participou levemente. Só que também a gente não pode queixar que as ações de RADL subiram quanto, pessoal? Praticamente aí 3,30% dentro do nosso mercado. Para o setor de telecomunicações, a gente teve um ambiente para as ações de TIM. Esse ambiente aqui, pessoal, foi um ambiente de quê? De desvalorização, com eles o quê? Com eles tomando. E na semana passada teve um ambiente de valorização, eles estavam o quê? Batendo. Este conteúdo não implica em nenhuma recomendação de compra e venda, em nenhuma hipótese. Eu falo sempre com todos, seja seletivo em suas análises, foque em opinião própria com embasamento coerente e principalmente nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Portanto, vou comentar rapidamente aqui a estrutura do nosso canal. A gente acompanha o fluxo estrangeiro por duas frentes. O fluxo oficial estrangeiro no site da B3 e também no segmento BMF, você vê essas duas informações lá no nosso blog. É em clima de página, está lá no link da descrição do vídeo. A coluna à esquerda você consegue ver atualizações diárias, sendo que a gente consegue pegar as informações para o fluxo oficial estrangeiro, regra da bolsa, 2 dias úteis de atraso, e na madrugada de cada dia a gente consegue pegar as informações dos contratos em aberto pelo investidor estrangeiro pelo site da B3 e pela manhã vocês conseguem verificar. Aqui embaixo é o que a gente tem de melhor. A gente consegue varrer de forma automatizada todos os ativos de Bovespa, setores e também as movimentações que eles fazem em relação aos contratos de índice e também de dólar. Portanto, é o jargão que eu mais adoro fazer quando a gente está fazendo aqui os nossos vídeos. Pessoal, se você já for inscrito no canal, já chega, senta o pé na porta e já deixa o seu like. Portanto, vamos comentar aqui agora com vocês sobre a movimentação que eles fizeram no mercado futuro. Porque a gente conseguiu perceber que no mercado futuro eles tiveram o quê? Ambiente comprador aí muito pujante. E olha isso, pessoal. Na semana passada, quando começou esse contrato Z, eles já estavam o quê? Com ambiente comprador.
A gente chegou até a soltar um alerta que, no ambiente de desvalorização na sexta-feira, eles começaram a inflexionar para baixo um pouco essa curva da movimentação do fluxo das corretoras estrangeiras. Mas já na segunda-feira, dá só uma olhada. Segunda, terça, quarta aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso. Quinta, que a gente teve uma desvalorização do nosso mercado, enfiaram a mamona na compra de novo e no pregão de hoje aproveitaram para também reduzir um pouquinho e colocar um pouquinho de lucro no bolso. Isso é muito show de bola, a gente poder ter essa informação aí no nosso alcance. Agora, olha a informação do dólar, pessoal. A informação do dólar é aquilo que a gente comentou. O dólar fechando aí praticamente na base dos R$4. Aqui, cotação do mini contrato do dólar futuro. 4,005,5. E a gente teve uma movimentação deles, Venda Futebol Clube, de um pregão de segunda, terça, quarta e quinta. Agora, olha que interessante, no pregão de ontem, quinta-feira, a gente ameaçou a perder os R$4, chegamos a ficar praticamente lá na porta, 1 ponto para o contrato cheio, e a gente teve hoje a ruptura dos R$4. E simplesmente hoje que teve a ruptura dos R$4, eles bancaram a movimentação do dólar acima dos R$4, atuando numa ponta compradora. É claro que a gente tem somente mais 3 dias de movimentações desse contrato do dólar para o nosso mercado. A gente precisa ficar atento em relação a esse finalzinho do contrato do dólar e em relação às movimentações que eles fizeram. Portanto, eles conseguiram pegar. Quando o dólar estava começando o contrato, eles já estavam comprando. Quando o dólar teve uma movimentação de alta, eles intensificaram compras e depois o dólar começou a ter uma movimentação de queda mais expressiva e eles andaram numa ponta vendedora. Portanto, é muito importante a gente ter essa visão da pressão dia a dia que eles fazem em relação aos nossos ativos do mercado futuro. Bora lá agora então passar para as movimentações do mercado à vista. Pessoal, do mercado à vista, nada mudou em relação àquela movimentação que a gente comentou com vocês da semana passada, onde o investidor estrangeiro, eles estavam com uma movimentação de queda mais expressiva e nessa semana retomaram praticamente o mesmo nível. Concorda? Só que, se a gente pegar a movimentação recente que eles fizeram no nosso mercado, a gente vai colocar aqui a nossa régua, praticamente dessa movimentação que a gente teve de alta para o nosso mercado, onde que a gente começou aqui lá nos 104 mil pontos, eles ajudaram a empurrar até os 107. É claro que é uma movimentação, mas muito pequena. É o que a gente falou. Eles têm movimentos de compras e de vendas? Tem. Só que o movimento de compra deles faz com que o nosso mercado suba, só que o movimento de compra, o volume de compra deles ainda é muito baixo. Então, quando saem a rodo. Quando compram um pouquinho só. Quando saem a rodo. Quando compram um pouquinho só. Só que a gente consegue demonstrar para vocês aqui, pelo fluxo das corretoras estrangeiras e o comparativo que a gente tem, exatamente o que a gente tinha comentado com vocês na semana passada. A gente tinha percebido que o fluxo das corretoras estrangeiras estava o quê? Flat. Tá vendo que a gente está com o ambiente flat aqui? É claro que o fluxo é descendente sim, mas está aqui no ambiente flat. E o que as corretoras estrangeiras venderam anteriormente, começaram a recomprar, lembrando que a gente tem e falta divulgação do mercado em relação aos pregões de quinta e de sexta-feira. Lembrando que pela movimentação das corretoras estrangeiras, a gente viu aqui que teve uma leve movimentação de venda dentro do nosso mercado, portanto, pode levar essa curva aqui um pouco mais abaixo em relação a essa movimentação do fluxo oficial estrangeiro. Mas, mais uma vez, a gente comenta. Fluxo oficial estrangeiro é o tal do fluxo assustado. Sai muito mais do que o fluxo das corretoras e quando entra muito mais. Por quê? Pessoal, tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Isso aconteceu, inclusive, vou até aqui abrir um parênteses, no nosso mercado futuro. Se vocês observarem aqui, a movimentação que eles fizeram para os contratos do Ibovespa Futuro foi compradora. Mais de 1 bilhão nessa semana, conforme a gente viu. Se você for dar uma olhada lá no conteúdo do canal, eles não tiveram essa quantidade reduzida, tamanha dos contratos futuros em aberto. Então, tem movimentações que, ao longo do tempo, vão se ajustando. Mas não é ipsis literis. Por isso que a gente comenta com vocês e eu sou capaz de dizer o seguinte, pessoal, eu tenho muito mais confiança no fluxo das corretoras estrangeiras. Por quê? Porque um player estrangeiro que está no nosso país tem escritório em qualquer buraco do planeta Terra. Diferentemente
de uma grande instituição nacional não tem escritório em todo buraco do mundo. Então, por isso que a gente consegue perceber que o fluxo oficial é mais estabanado, mais assustado. E o fluxo das corretoras estrangeiras é mais comedido. A gente consegue filtrar realmente a qualificação desses investidores que fazem os seus trades pelas corretoras estrangeiras aí que atuam no nosso mercado. Portanto, pessoal, isso a gente consegue fechar com vocês esse nosso conteúdo de belíssima qualidade. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, descansem bastante, a gente está aqui do outro lado, sempre antenados, divulgando para vocês as pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Adendo final, se você conseguiu acompanhar o vídeo até agora, não se esqueça de curtir o nosso conteúdo também. Você pode se inscrever e recomendar aos seus amigos que queiram ficar craque na movimentação do fluxo estrangeiro. Forte abraço, pessoal!